Saudações, queridas e queridos. Aqui Robson Marques falando, terapeuta holístico aqui do canal no YouTube O Cabalista e também do Horus Instituto Terapêutico Cabalístico no Instagram e no Facebook, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um CBC, tá? O CBC de número 23, conhecendo o Oráculo Cigano de número 23, tá? Que é uma série de vídeos que eu acredito que todos já conhecem, onde eu falo do nosso Oráculo Cigano, tá? Onde o meu objetivo é o quê? Compartilhar com vocês conhecimento de forma clara, de forma simples, mas de forma objetiva, auxiliando vocês aí a conhecer as 36 cartas do Oráculo Cigano, fazer leitura de cartas para vocês mesmos, fazer leitura de cartas para outras pessoas e não somente fazer leitura de cartas em si, né? Tem um objetivo e falar de diversos assuntos a respeito da nossa vida, porque as cartas ciganas, elas falam da nossa vida em si, tá? E neste vídeo nós vamos falar de um tema muito importante para nós aí que estamos começando no estudo da cartomancia, para nós que já estamos estudando cartomancia, para nós que já estamos atuando na área da cartomancia, que é algo que, se não for aplicada a cartomancia, a nossa cartomancia ela começa a se perder, né? Ela perde aí a objetividade, ela perde aí a eficiência, tá? Acredito que esse item é muito importante. Mas, antes de começar esse assunto, propriamente dito, eu quero te convidar, caso seja a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu aqui no YouTube, tá? Para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você sempre receber um alerta quando eu publicar vídeo novo aqui, tá bom? Curte o vídeo se você gostou, dá um dislike se você não gostou, participa aí nos comentários, fazendo sugestões, críticas, interagindo aqui com a nossa comunidade, tá? E se você já faz parte do nosso canal, já é inscrito, pode continuar dando o seu like, o seu dislike, participando aí também ativamente aí da nossa comunidade, tá bom? Pois bem, então vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos falar aqui sobre o nosso assunto foco do vídeo. Todo cartomante deve ou deveria ser aqui a carta dos pássaros e ser aqui a carta dos livros. Esse é o tema do nosso vídeo, tá? Todo cartomante deve ser a carta dos pássaros e a carta dos livros. Mas, o que é isso, Robson? Carta dos pássaros e a carta dos livros? Ficou um pouco vago aí, tá? Vou deixar aqui, especificamente aqui o que eu quero dizer. Todo cartomante, todo oraculista, ele deve ser um contador de história, tá? Ele deve ser um comunicador. Como assim, comunicador? Eu vou colocar isso aqui num contexto, para que vocês possam entender, né? A cartomancia em si não é só simplesmente ler cartas, né? Nosso baralho aqui cigano, nossa ferramenta de poder, não é simplesmente só pegar cartas e ler cartas. Tem que ter um objetivo, tem que ter um método, tem que ter uma forma, né, de fazer tudo isso. Nós devemos, como oraculistas, como cartomantes, conhecer as cartas, para ler as cartas. Além de ler cartas, nós devemos o quê? Interpretar, tá? Ler cartas e interpretar são duas coisas diferentes, tá? Interpretar é quando você lê, quando você pega as informações técnicas que você tem sobre as cartas, conhecimento de palavra-chave, conhecimento aí de combinações, que você aprendeu, conhecimento de métodos, né? Quando você recebe uma pergunta, quando você faz uma tiragem, coloca as cartas ali para ler uma mesa ali num determinado contexto. Isso é ler cartas. Você está pegando conhecimento técnico, tá? Interpretar cartas é quando você pega todos esses dados que você retirou aí de um determinado contexto, interpreta, né? Eu costumo dizer que você faz a digestão dessa informação, você vai estar atendendo uma pessoa, né? Você abriu as cartas ali, pegou todas as informações que você conseguiu ali do que apareceu na mesa, leu. Você vai fazer o que? A digestão, vai interpretar aquilo ali, para quê? Para você passar aquilo ali para o consulente, tá? Mas ler e interpretar, tá faltando um detalhezinho aí para que você passe isso para o consulente, tá? Que é o quê? Contar a história, criar o roteiro para passar isso para o consulente. Por que eu peguei a carta dos pássaros e a carta dos livros? A carta dos pássaros é a carta da comunicação falada, né?
além do significado que todo mundo conhece lá de liberdade, né, tal, também tem o significado da comunicação falada. Juntando com o livro, é o quê? O livro é o quê? A carta do conhecimento, a carta do que está oculto, né? A carta ali que representa história, né? Então, o que é isso? A gente precisa, né, contar uma história para o nosso consulente. Mas não é uma história inventada, não é algo que você vai inventar, uma mentira que você vai montar e vai passar para o consulente. Não. Quando o consulente ele procura um atendimento, independente do objetivo dele, ele vai chegar na leitura de cartas ali com um objetivo. Ele vai ter uma questão para a gente estar resolvendo para ele, tá? Independente desse objetivo, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar as cartas, ler os arquétipos, interpretar os arquétipos da carta e levar para esse consulente uma resposta, uma orientação. A gente vai ter que levar para ele alguma coisa para que ele tenha clareza, para que ele saia dali com possibilidades de ação, tomada de decisão. O fato da gente passar essa informação para o consulente é a história em si. Nós precisamos pegar aqui, quando a gente, enquanto cartomante, enquanto oraculista, fazemos a leitura das cartas, nós temos na nossa cabeça uma imagem, que é uma imagem clara para a gente. É um conhecimento técnico, tácito, um conhecimento intuitivo, que pode ser claro para a gente, mas não vai ser claro para o consulente. Nós temos que transmutar, digerir, manipular esse conhecimento que está no nosso consciente, passar verbalmente para o consulente de alguma forma que ele entenda. Por isso que eu falo sempre, né, para a gente tomar cuidado quando a gente está conversando, está comunicando com o consulente, para não filosofar muito, porque às vezes a gente acha que está no domínio da situação, que está sendo clara a nossa comunicação com o consulente, e o consulente está viajando. Eu estou pegando aqui as cartas. Pô, saiu aqui a carta 16, estrela. Né? Aí eu estou falando para o consulente, eu estou dando uma aula para ele de cartomancia, mas o consulente está viajando. Eu preciso colocar essa carta que saiu na mesa aqui no contexto atual do consulente, do que eu estou fazendo atendimento, para que ele entenda qual que é o significado, a representação dessa carta aqui na vida dele, no momento dele. Para ele não importa se essa carta aqui é positiva, se é negativa, a carta que fala de espiritualidade, beleza, mas onde que essa espiritualidade da estrela aqui vai entrar na vida do consulente? É esta a capacidade de comunicação, tá? Que nós temos que ter quando vamos falar com o consulente, tá? Não precisa ter aquele vocabulário robusto, de palavras difíceis, de falar de filosofia. Não, a gente pode e deve ser simples, da forma que o consulente tem que entender, né? É nesse contexto que entra o quê? Devemos ser contador de história, devemos pegar aí as cartas que aparecem na mesa, colocar essas cartas num contexto, numa história que a gente vai montar para que essa história seja compreendida pelo consulente. Essa história é criada por nós através de quê? Do que nós estamos vendo aqui na mesa, do que nós estamos vendo nas cartas. Tá? Essa história é o roteiro que a gente vai contar, unindo uma carta com a outra, fazendo as combinações da forma que nós sabemos, né? Dependendo do método que nós utilizamos. Essa história ela é criada, tá? Ela é criada de acordo com os fatos, com os argumentos que nós temos aqui na mesa para ser passado para o consulente. Tá? Eu ensino para os meus alunos uma técnica chamada Dicho, né? Que dentre essas palavras aí, o H é um item apenas desse looping que nós devemos utilizar na leitura de cartas, tá? O H é o histórico, é a história que nós contamos. Obviamente que antes de chegar no H, que é o histórico, nós devemos cumprir outros processos aí, né? Que nós vamos repetir esse looping em toda a leitura de cartas, né? Que nós precisamos o quê? Ter um começo, meio e fim de uma leitura de cartas para fazer com que esse consulente aí, que ele cumpra o objetivo dele. Nós, enquanto cartomantes, numa leitura, temos um objetivo e o consulente também tem um objetivo. Para que eu cumpra meu objetivo na leitura e o consulente cumpra o objetivo dele também, que ele veio buscar, o histórico, a história que nós vamos contar é um dos itens que nós precisamos utilizar nessa leitura, tá? É esse o poder que nós temos que ter de comunicação, de falar, de verbalizar com o consulente
deixando isso de forma clara, tá? Eu falo muito dessa questão de histórico, ainda mais quando nós trabalhamos com viés terapêutico, que é sempre colocar um porquê nas leituras, sempre questionar. E quanto mais nós questionamos, tá? Nós temos a capacidade de aumentar o nosso histórico, de aumentar a nossa história e de ter fatos e argumentos para passar para o consulente. Para a gente não se tornar aquele cartomante ali, robozinho, né? Por exemplo, aqui, ó. Tô com as cartas aqui, eu não quero contar uma história, eu vou só ficar só no carta do homem, neutra. A carta da carta responde como sim. Ó, o trevo é um não para sua pergunta. Pera aí, deixa eu ver aqui. Caixão também é não. Aqui, ó, ramalhete sim. Então, a leitura tem que ter um histórico. Você não acho legal ficar baseado somente no sim, não. Quando você vai para esse viés somente de sim, não, sua leitura fica engessada, tá? E acaba que a gente não vai conseguir cumprir um objetivo da leitura, tá? Que é o que? Às vezes trazer clareza para o consulente. Até mesmo quando a gente vai fazer leitura para nós mesmos, né? Fica mais fácil, obviamente, que a gente não tem que montar uma história tão grande, né? Uma história muito afinada, porque nós temos já o conhecimento técnico e nós vamos ter clareza do que nós vamos estar vendo aqui na mesa. Não tem esse processo de ter a nossa história e depois transmutar essa história para o consulente. Mas a comunicação numa leitura, ela é um ponto fundamental para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, tá? Então esse é um dos itens que nós temos que dar atenção, ter o poder de comunicação, tá? Às vezes nós somos um pouco introspectivos enquanto profissionais, temos dificuldade de falar, temos dificuldade de comunicar. Às vezes a leitura ela é uma leitura pesada, ela é uma leitura tensa, ela é uma leitura densa, são assuntos delicados durante a mesa de leitura, ou durante o processo de leitura com o consulente, tá? Isso às vezes nos engessa, tá? Mas devemos sempre buscar aí trabalhar esse processo nosso de falar, de comunicar, de verbalizar, tá bom? Saindo aqui do nicho especificamente da cartomancia em si, uma dica para vocês aqui que é um clichê, mas funciona bastante, tanto comigo, né, quanto com os meus alunos, com as pessoas que eu tenho contato, que vai te ajudar muito nesse processo de comunicação, de conseguir falar, de conseguir verbalizar, tá? Esquecendo de todo o processo já que você já tem de estudo da cartomancia, de estudo das técnicas e tal. Uma dica muito importante aqui para te auxiliar no processo de comunicação, de conseguir falar, de conseguir verbalizar, é ler. Simplesmente isso. Adquira o costume de ler. Ler livros, seja livros físicos, seja livro digital, leia. O interessante da leitura é que vai expandir a sua consciência, vai te trazer o quê? Um foco diferente de visão. Você vai, independente do tema, dos assuntos que você gosta de ler, tá? Quando você lê algo que não foi escrito por você, que foi escrito por outra pessoa, você se conecta, você mergulha nas ideias do que aquela pessoa escreveu, você vai ter um outro ponto de vista, né? A sua consciência vai expandir, você vai conhecer roteiros diferentes, né? Você vai conhecer palavras diferentes, você vai estar aumentando o seu vocabulário. Eu particularmente mesmo, eu gosto de livro mesmo. Quando eu compro e-book, quando eu tenho acesso ao e-book, eu gosto de imprimir porque eu gosto de papel, eu gosto de pegar, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar. Naturalmente, quando eu não leio com o dicionário do lado, fisicamente, eu estou com a internet para eu poder sempre estar anotando palavras diferentes, até mesmo para eu poder compreender, né? Porque o nosso português, ele às vezes parece uma língua estrangeira, de tanto que muda, de tanta palavra que você, apesar de ser um brasileiro nato, você vê palavras que você às vezes parece que é a primeira vez na vida que você viu, né? E que às vezes uma palavrinha aqui já tampa todo o contexto da história e você não consegue entender. Então eu faço o que? Eu sempre leio, rabiscando, anotando, tentando ver o viés com o olhar do escritor. Às vezes é uma leitura densa, uma leitura difícil, que você fala assim, caramba, o cara teve a capacidade de escrever isso daqui e eu estou tentando apenas ler, não estou conseguindo entender, né? Então para mim é um desafio grande. Eu gosto de ler muito, aumento o vocabulário, aumento o meu conhecimento, né? E isso, por consequência, faz com que nós consigamos aí nos comunicar.
falar, nos referir a outras pessoas, né? Às vezes você consegue utilizar um vocábulo rebuscado e a pessoa vai entender, e às vezes você precisa de baixar o nível da comunicação, né? Usando palavras mais simples, para que a pessoa possa entender. Você vai conseguir fazer isso, né? Nesse processo de atendimento, você vai entendendo quando tiver necessidade de você abaixar o nível um pouco da forma qual você está fazendo a leitura, você vai perceber isso. Mas a leitura é uma dica que eu vou estar te recomendando, tá? Para que você possa se auxiliar no processo da comunicação. Pratique a leitura, por mais que às vezes nem todo mundo goste de ler, mas começa a adicionar esse hábito da leitura na sua vida, e isso vai te ajudar muito por toda a sua vida, e também no nosso viés aqui, que é o viés da cartomancia, que é o viés da leitura de cartas, tá? Não se esqueça, ponto muito importante esse, a comunicação, tá? A comunicação para quê? Para contarmos a história, para criarmos a história momentânea, a história de vida, a história do que foi, a história do que está sendo e as possibilidades, né? Que nós precisamos nos comunicar dessa forma e falar desses aspectos aí com o nosso consulente, tá bom? Então, essa que é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Espero que eu tenha sido claro, que você tenha compreendido bem a mensagem. Se ficou com alguma dúvida em relação ao que foi dito, concordo, discordo, ou se você quiser acrescentar algo no que eu falei, fique à vontade aqui nos comentários aqui, vai ser um prazer estar trocando ideia, trocando figurinha com vocês aí. No mais, aí nós nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço e um beijo na alma de vocês.